Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Hoje é dia 15 de setembro de 2023 e eu estou passando aqui para fazer uma oração pelo avivamento e para compartilhar um estudo bíblico. O texto, eu fiz o estudo em forma de um texto explicativo, o texto e a conclusão. Profecias de Sofonias, tema, a ira de um Deus amoroso. Olha o tema do nosso estudo, a ira de um Deus amoroso. Tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo. E eu achei assim, muito interessante mesmo. Logo eu vou compartilhar como foi que aconteceu, que Deus tocou no meu coração para estudar e compartilhar sobre esse tema, tá bom? Como de costume eu fiz aqui, eu só estudo escrevendo. Eu já estou acostumada. Então eu fui estudando e escrevendo esse texto, que eu vou compartilhar agora mesmo com você. Tema, a ira de um Deus amoroso. Profecias de Sofonias. Como é verdadeiro na maioria dos profetas, os escritos de Sofonias têm 3 componentes. 1. O pronunciamento de um julgamento específico e, frequentemente, o julgamento universal do pecado. 2. Um apelo ao arrependimento, porque Deus é justo e deseja perdoar. 3. Uma promessa segundo a qual o restante que fez de Deus seu refúgio será salvo. Nesse estudo, nós vamos enfatizar com mais ênfase a respeito dessa promessa. A quem exatamente ela foi feita, em qual tempo da história ela se cumprirá. Vamos pensar juntos? Poucos escritores bíblicos descrevem a ira de Deus ou a alegria de Deus tão vivamente quanto Sofonias. Deus é visto esquadrinhando as ruas de Jerusalém com lanternas para achar os ímpios que ele irá castigar. Isso mostra-nos que nada pode escapar do olhar de Deus. A profecia descreve o dia do Senhor. Em Sofonias 1, 14 a 18. É um terrível cântico de juízo. Uma chamada ao arrependimento. Segue adequadamente essas passagens. Os 2 primeiros capítulos e meio profetizam julgamento tão completo que até mesmo a natureza será consumida. Sofonias 1, 2, 3. E toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Sofonias 3, 8. O livro de Sofonias é um livro pequeno, é bem fácil de ler. Eu vou aqui deixar essa dica para você ler o livro todo depois e estudar com muita atenção, considerando os mínimos detalhes, tá bom? O que Deus está fazendo hoje na natureza para chamar o povo ao arrependimento? Hoje está acontecendo assim muitas coisas mesmo na natureza. Em muitos lugares diferentes, em cada lugar uma situação mais grave do que outra. Acabou de aparecer uma nova pandemia. Pandemia não, epidemia, não é pandemia, é um vírus terrível, acabou de surgir recentemente. Doenças também respiratórias, as catástrofes têm aumentado muito, o número de terremotos,
enchentes, chuva de granizo bastante, ciclones, né? Inclusive acontecimentos desastrosos também no Brasil, que antigamente era mais raro. Isso tudo é a ira de Deus, é Deus sacudindo mesmo o planeta Terra com terremotos, Deus chamando a atenção do povo, chamando ao arrependimento. Pode ter certeza que quando acontece um vulcão entre uma erupção, quando Deus manda chuvas de granizo, é Deus mandando. Ah, Cléo, amigo, não, é Deus mesmo. Deus está chamando o povo ao arrependimento. Por causa do repetido uso da expressão o dia do Senhor, o livro de Sofonias tem significado para o final dos tempos, certo? O livro de Sofonias tem significado para o final dos tempos, ou seja, para a nossa geração escatológica. O dia do Senhor é tanto um período de tempo, um período na história da humanidade, quanto o dia real em que Deus irá levar seus propósitos ao auge para a humanidade e para a terra. Nós estamos nesse período chamado na Bíblia de o dia do Senhor, ou naquele dia, um período na história da humanidade, e não um dia de 24 horas, tá bom? O justo será galardoado com bênção eterna, e o ímpio será enviado para a condenação eterna. Misericórdia, Senhor. É o mesmo período da separação do joio e do trigo. Daqui a pouquinho eu vou ler o texto que fala sobre separação do joio e do trigo. Correspondente também ao período do grande sacrifício do Senhor, a ceia das aves. Isso tudo acontece no mesmo período da história, em que os urubus, os abutres, limpam o caminho por meio do juízo. Tá? Eles vêm assim para anular o decreto do ímpio, para envergonhar e derrotar os inimigos de Deus da batalha do Armagedon, aqueles que se levantam contra Deus, contra o seu projeto, contra os seus planos, os seus propósitos. Aqueles que se voltam contra Deus. Amós foi provavelmente o primeiro a usar a expressão dia do Senhor. Foi Amós, de acordo com o estudo que eu fiz, foi Amós. Isaías, Jeremias, Obadias e Joel, todos falam sobre isso como um tempo de julgamento final. Portanto, o dia do Senhor na profecia, no Antigo Testamento, é um tempo de julgamento final. Então, presta atenção até o final, que eu acho que você vai entender muita coisa, tá? Enquanto a mensagem de Sofonias tem um significado de futuro, Judá e as nações circunvizinhas esperavam um local e um imediato cumprimento das profecias. Começando com a Assíria, os julgamentos foram cumpridos em alguns anos, quando o templo foi totalmente destruído e os judeus foram levados para o cativeiro babilônico. O fato é que parte dessas profecias cumpre-se exatamente no nosso tempo, ou seja, hoje, em pleno 2023, gente. Embora os profetas tenham sido chamados por Deus para levarem uma mensagem chocante, eles estavam também cientes de que a ira e o julgamento expressavam somente um lado da natureza de Deus. No livro de Sofonias, Deus lembra a promessa de que ele irá purificar o restante fiel. Sofonias 3:9. Ele assegura a esse povo humilhado que ninguém lhe fará mal outra vez, porque ele assegura o povo humilhado que ninguém lhe fará mal outra vez, porque ele expulsou os inimigos. Sofonias 3, versículo 13 e 15. Então ele os convida a rejubilar, exultar e regozijar-se de todo o coração. E Deus se ajunta à celebração como um general vitorioso, retornando com os camaradas que ele resgatou. Em júbilo, Deus canta, rejubila e brada de alegria, enquanto ele fala a eles sobre o seu amor. Sofonias 3, 14 a 17. Sofonias finaliza com a terna promessa de Deus de que ele reunirá todos aqueles que foram espalhados e lhes dará um nome e um louvor entre todos os povos da terra. É a profecia da reunificação escatológica. Bendito será todo aquele que se unir ao povo de Deus. Os remanescentes serão preservados pelo próprio Deus. Ele os enxerga como semente santa e vai recomeçar a história do mundo por meio deles. Sofonias 3:20. Deus é perfeito
feita justiça, bem como perfeito amor. Se o chamado ao arrependimento for continuamente ignorado, o julgamento de Deus deve consequentemente sobreviver. Até mesmo para o rebelde, Deus oferece perdão na última hora. Sofonias 2, 1-3. O restante que se humilhar e buscar a justiça será escondido no dia da ira do Senhor. Eles serão congregados e sarados, pois Deus está no meio deles. Essa promessa inabalável ao povo de Deus é a essência do Evangelho. De acordo com a Bíblia de Estudo Plenitude. Fonte, Bíblia de Estudo Plenitude. Eu gosto muito dessa Bíblia, Plenitude do Reino de Deus. Eu deixo ela lá na Vivar, eu leio mais a minha Bíblia de Estudo da Mulher Sábia, porque tem a letra grande, eu também gosto muito dela, mas essa, ela é mais rica, tem mais textos detalhados, comentários sobre cada livro, e eu fiz esse estudo inspirado nela. Essa inspiração não é exatamente como está lá na Bíblia. Tem uma parte que eu retiro do resumo da Bíblia e coloco também a forma que eu entendo, que eu interpreto, que Deus me dá o discernimento claro. Então, eu fiz aqui essa parte de conclusão. Esse aqui eu não retirei da Bíblia de Estudo Plenitude, de outra fonte. Nós vamos relembrar o que eu acabei de falar aqui, colocando uns detalhes, ênfase nos detalhes mais importantes, tá bom? A conclusão do argumento do livro de Sofonias. Em Sofonias capítulo 3, somos lembrados de que Deus é um Deus de justiça e punição, mas também é um Deus de amor e misericórdia. Amém? Deus é um Deus que dá oportunidades, que chama várias vezes, que prova aquele, que confirma, que revela, que mostra. Um Deus perdoador e longânimo, amém? Mas também se ira e também toma vingança. Ele ama o seu povo, mas não tolera o pecado e a desobediência. Toda rebeldia, escárnio e afronta contra ele tem um preço a ser pago. O capítulo 3 também nos mostra de uma forma linda que o Senhor dará ao seu povo uma linguagem pura, renovará seu relacionamento com eles e reinará em Sião, no seu belo e santo monte. Nós não precisamos seguir os costumes pecaminosos da sociedade em que vivemos. Nós podemos buscar o Senhor com um coração humilde, sincero e puro, independentemente do que os outros decidam fazer. O tema principal do livro de Sofonias é o julgamento de Deus sobre o pecado e a idolatria para todo o globo terrestre. Sofonias prega que Deus punirá severamente aqueles que se recusam a se arrepender e abandonar a idolatria. Toda e qualquer exaltação a Baal também é idolatria. Deixando isso bem claro, tá certo? Para os representantes de Baal. Toda e qualquer exaltação ao Deus Baal, ou a qualquer Deus falso, qualquer objeto, pessoa ou situação, é idolatria. O que se coloca no centro do coração, no lugar de Deus, acaba se tornando uma idolatria. Deus deve ocupar o centro do coração, da mente, pensamentos e sentimentos. Se colocar qualquer outro, até mesmo o dinheiro ou o amor ao dinheiro, né? Tem muita gente que coloca e tem o dinheiro como seu Deus. E isso é uma forma de idolatria. O que tem de gente que idolatra os cantores famosos, mas não é brincadeira. Tem gente que vai de show em show, paga ingresso, paga para tirar foto com os famosos, grita desesperado querendo um boné, uma camiseta com o nome do famoso. Enfim, idolatria assim, ó, Deus não enxerga show como culto. Deus não está nem perto desse show. Eu estou falando o que eu sei, que o próprio Deus já me deu discernimento. Deus não passa nem perto desses shows com famosos, que as pessoas cobram, estipulam valores altíssimos, arrasta multidão, pode arrastar o mundo todo. Deus está reprovando, ele não está nem perto. Não é um culto a Deus, é um culto aos ídolos, aos cantores, aos famosos. Idolatria, esses dias mesmo eu estava vendo uma imagem, né? É uma mocinha bem novinha que ela é acostumada a pregar. Eu acho que a pregação é mais coach. Nesse sentido mais de autoajuda. Pelo menos o que eu vi até hoje, eu só vi pregação de autoajuda. As pessoas adorando, gritando, desesperado para tocar na mocinha, tocar na roupa, tocar no cabelo, tocar nela, gritando, desesperado. Eu vi uns 2 ou 3 vídeos assim. Então a idolatria tá assim, visível, clara mesmo. Estão adorando aquela menina. O ser humano é assim mesmo. O ser humano é assim, adora pessoas, objetos, deuses falsos. Toda adoração que não vai para Deus vai para o diabo.
toda adoração que não vai para Deus, vai para o diabo. Pensa aí como é grave a idolatria. E é um pecado que Deus abomina, ou seja, Deus detesta e tem nojo de idolatria. Deus não suporta isso. O versículo-chave do livro de Sofonias é: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no teu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. De uma forma mais específica, em Sofonias capítulo 3, fala-nos sobre o poder transformador da presença de Deus. Uma mensagem de esperança e restauração. Deus promete purificar o seu povo, trazendo salvação e redenção para aqueles que se arrependerem e se voltarem para Ele. Apesar dos desafios e perseguições, a misericórdia e a graça de Deus estão disponíveis para aqueles que o buscam. O livro termina dizendo que o remanescente será salvo. Quem é esse remanescente que será salvo? Primeiro, eu vou contar aqui um sonho que eu tive, um sonho profético. Depois eu vou ler e explicar Sofonias 3, do 13 a 20, diretamente na Bíblia. Tá certo? E depois nós vamos orar. Tá bom? Mas antes disso, eu quero continuar um pouquinho esse estudo em Mateus 13, 24 a 30, que fala sobre a parábola do joio. Vou te pedir licença um minutinho que eu vou parar para tomar água, tá bom? Fique até o final, que é bem interessante. Em Mateus 13, dos versículos 24 a 30, fala da parábola do joio. A separação do joio e do trigo, que é o que Deus está fazendo no tempo presente no reino espiritual. Claro, quem está fazendo isso? Deus, o próprio Deus. Ele dá o discernimento de muitas coisas, mas quem faz isso é Ele. Eu não tenho poder, eu não tenho capacidade, eu não tenho um martelo em minhas mãos, eu não posso dar a última palavra. Eu apenas compreendo aquilo que Deus me revela. Que isso fique bem claro, tá bom? Mas quem está separando o joio e o trigo é Deus, o grande juiz da história da humanidade. Mateus 13, 24 a 30 diz assim. Mateus 13, 24 a 30. A parábola do joio. Propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse: um homem inimigo que fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro.
Deus, ele separa do lado direito o trigo e do lado esquerdo o joio. Mas será porque Deus faz isso? Porque Deus poderia ignorar o joio, não é verdade? Mas Deus não ignora e não deixa porque tem joio, na grande maioria, que insiste em prejudicar o crescimento do trigo. O joio não é mal só para si mesmo, em não querer crescer, abençoar, somar, ajudar, orar, aconselhar para crescer. Não é só nesse sentido. É no sentido que tem muito joio que prejudica muitos trigos. Você entende? E Deus quer o crescimento saudável do seu povo. Deus quer restaurar, Deus quer avivar. E o joio atrapalha muito. Por isso, no reino espiritual, acontece essa separação de joio e trigo. Eu sei que é difícil aceitar, principalmente quando um joio é alguém primo, um parente seu, né? Você está do lado direito e o joio do lado esquerdo, porque Deus colocou lá. Muitas vezes é mais do que natural a pessoa não aceitar. Mas eu afirmo uma coisa para você. Tem situação na vida que só Deus pode julgar. Só Deus pode bater o martelo. Só Deus pode colocar o joio de um lado e o trigo do outro. Porque quem conhece os segredos do coração, as motivações, quem conhece o futuro todinho, quem sabe quem nunca vai se arrepender, quem sabe aquele que se continuar no grupo vai prejudicar, é Deus. Então Deus é o único que pode fazer isso, que separa o joio do trigo. Eu compreendo algumas pessoas que Deus já bateu o martelo, citou nomes para mim. Eu tenho temor, sabe disso. Eu já orei por essas pessoas. E tem gente que o próprio Deus me disse, não ore que eu não vou ouvir. Não ore por fulano que eu não vou ouvir. Ore por fulano. Então Deus, ele ministra nomes para orar e nomes para não ore mais por fulano. Então isso acontece. Eu tenho temor, eu prefiro nem falar nomes, mas eu vou ter que explicar por alto a situação de como é que Deus faz essa separação, senão você não vai entender o significado da parábola. Mas eu não vou citar nomes, tá bom? Preservar os nomes e falar apenas as situações para que vocês compreendam como Deus está fazendo e a parte que Deus me dá o discernimento. Claro, a ponto de citar nomes. E eu já provei aqui, né? Eu já demonstrei, Deus já provou, já deu várias demonstrações de que realmente ele me revela mistérios, segredos do coração, coisas que ele está fazendo e o que ele pretende fazer. E hoje eu vou te provar na Bíblia. Daqui a pouco eu vou explicar os mistérios de Deus lendo diretamente nas páginas da Bíblia, tá certo? Primeiro eu vou te falar aqui sobre essa separação, algo que Deus ministrou, ó. Nomes de brasileiros que estão com a unção de avivalista que Deus colocou sobre eles. Deus mostrou nomes. Inclusive eu oro por esses aqui, viu? Eu oro fora das telas, eu oro por isso porque Deus ministrou ao meu coração. Ore. Eles estão com unção de avivalistas. Quem são esses? Bira, Lico é Leomar, meu esposo tem essa unção. Nathan Rufino é um pastor, Luciano Subirá, Tiago Brunet, Jonatas Leônio e mais 2 pessoas brasileiras que serão reveladas posteriormente. Esses 2 fazem parte da família Jesus Cop, eu acho que é esse o nome. Esses 2 os nomes serão revelados posteriormente. Então eu já estou orando por essas pessoas, sobre eles Deus colocou unção de avivalistas e permanece essa unção sobre essas pessoas. Esses são ungidos do Senhor, que até o momento têm demonstrado abertura para o agir de Deus, sensibilidade à voz do Espírito Santo, humildade e vontade de obedecer e honrar a Deus. Seus ministérios, que são diferentes uns dos outros em alguns aspectos, são aprovados aos olhos de Deus, porque são realizados com compromisso, dedicação e amor. O próprio Deus ministrou isso para mim ontem, eu estava aqui escrevendo isso, Deus ministrando, pode ter certeza. Então, a avaliação de Deus. Eu estou tentando explicar com isso essa separação de joio e de trigo, como Deus considera quem. Para você entender que eu nem conheço essas pessoas aqui, a maioria eu nem conheço. Conheço aqui Lico, tem aproximação mais com o pastor Bira, que é aqui de Lapão, mas os demais eu nunca vi pessoalmente. Tem alguns que eu nem sabia assim, que tinha um ministério, aí depois que Deus ministrou o nome para mim, foi que eu fui ouvir umas 2 ou 3 pregações, mas eu não sabia, e Deus ministrou isso para mim. Só um minutinho que eu vou tomar água e já volto.
Bom, voltando aqui onde paramos, paramos nessa parte aqui. Estes são ungidos do Senhor até o momento têm demonstrado abertura para o agir de Deus, sensibilidade à voz do Espírito Santo, humildade e vontade de obedecer e honrar a Deus. Seus ministérios, que são diferentes uns dos outros, em alguns aspectos são aprovados aos olhos de Deus, porque são realizados com compromisso, dedicação e amor. Apesar de que o meu nome não está nessa lista, eu sou avivalista também, viu? Ministério Avivar, sou a fundadora, diretora e coordenadora pedagógica do Ministério Avivar de Irecê. Então, assim, sou uma avivalista, tenho um chamado de Deus e a unção de avivalista sobre a minha vida. Acredito piamente no avivamento, oro pelo avivamento, incentivo o povo a orar nesse sentido, no sentido de avivamento. Eu entendo que é a única saída para a humanidade, que é a resposta que a humanidade precisa, que há uma necessidade urgente do avivamento da parte de Deus, e que somente Deus pode avivar a obra no meio dos anos. Um avivalista pode preparar o povo para receber, mas somente Deus aviva a obra, tá bom? Mas de qualquer forma é bom estar debaixo da unção de Deus, porque a unção de Deus capacita, a unção de Deus protege, a unção de Deus ensina. Então é maravilhoso estar debaixo da unção de Deus, né? Então nós somos avivalistas, ok? Maldito é quem faz a obra do Senhor relaxadamente, e bendito é quem faz de todo o coração. Se é maldito quem faz relaxadamente, bendito é quem faz de todo o coração. Deus considera assim a dedicação, o compromisso, o amor à obra, a seriedade com que é feita a obra do Senhor. Certo? Amém? Então, ainda nesse pensamento de joio e trigo, né? Como é feita a separação e os motivos de Deus? De acordo com o que a pessoa diz, motivação interna e os segredos do coração. As escolhas pessoais são avaliadas e consideradas por Deus. Escolha pessoal, decisão, o que a pessoa diz, o que a pessoa pensa e a motivação, tá certo? Nem sempre a pessoa diz o que pensa, mas como ninguém pode enganar Deus, alguém pode falar palavras bonitas, lindas, maravilhosas, mas no coração está cheio de pecado, raiva, ódio, maldade, mentira, ambição, engano. Então, assim, Deus, ele sonda, ele esquadrinha, ele sabe o que está no mais profundo da alma e do coração. Então, Deus, ele não revela só as características pessoais, ele revela a motivação interior, entende? O que é realmente que a pessoa quer com aquilo que a pessoa está fazendo. E Deus considera isso na avaliação dele. Deus como juiz, então, Deus como juiz é interessante, gente, o julgamento divino. Porque se fosse aqui nessa terra, é baseado mais na aparência, não é verdade? E as pessoas enganam demais, enganam tanto, é impressionante como o ser humano tem a capacidade de enganar. Mas como Deus sabe tudo que a pessoa pensa, antes do pensamento chegar até a mente da pessoa, Deus já sabia como é que engana Deus. Não tem como não. A pessoa tem que entender e ser sincera diante de Deus. Porque não adianta, não vai enganar e ele é o juiz. Então, assim, não adianta, né? De que adianta enganar multidões, arrastar multidões, enganar um montão de gente, o próprio Deus sabendo tudo. Será que essa multidão vai ter um martelo na mão? Vai livrar do lago de fogo? Vai jogar no lago de fogo? Não. Quem dá alguma palavra é Deus, quem decide é Deus. Então, é muita gente, a maioria das pessoas, a preocupação está com a opinião humana, o ponto de vista humano, aplauso das pessoas. Pode prestar atenção para você ver, principalmente nas redes sociais. Você veja muito isso, preste atenção. Muita gente posta e faz questão de mostrar sobre a quantidade de seguidores. Tem gente que coloca lá, obrigado pelos tantos seguidores no Instagram, pelos tantos, qualquer um que posta quantidade de seguidor pode observar. Ou está buscando disputa, ou mostrando que o objetivo é isso, é seguidor. Então não está pensando na opinião de Deus. Deus aprova ou reprova? Pedir like, curta. Muita gente pede a curtida nesse sentido. Tantas pessoas curtindo, tanto. Então há uma preocupação muito grande em agradar as pessoas, entende? Em arrastar multidões. Pouco se importa de fato, de verdade, em agradar o coração de Deus, obter a aprovação de Deus, deixar Deus feliz. Infelizmente, essa é a verdade. Mas tem coisa boa também. Deus, ele usa as redes sociais.
Deus usa também muito, e tem servos de Deus fazendo um trabalho bonito, significativo, como eu acabei de citar aqui agora, nomes que o próprio Deus ministrou, que o próprio Deus coloca no coração. Ore por esses, eles estão com unção de avivalistas, ou seja, pessoas bem-aventuradas, né? Pessoas que Deus chama para uma missão especial, pessoas que Deus prepara, pessoas que Deus considera o esforço e a dedicação da pessoa. Isso é lindo demais, gente, eu acho. Então, Deus, ele avalia um todo, certo? Exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, né? Sem citar não, tá bom? Só um exemplo, sem citar não. Uma vez Deus ministrou o nome de 3 pessoas brasileiras que têm muito nível de conhecimento bíblico e classificou assim, primeiro, segundo e terceiro lugar. Primeiro lugar em nível de conhecimento bíblico, segundo lugar, terceiro lugar. 3 pessoas se destacam em todo o Brasil. Como eu poderia saber isso sem conhecer nenhum deles? Entende? Como é que eu tenho tanto conhecimento? Primeiro lugar tanto, segundo lugar e terceiro lugar, os 3 no Brasil todo. Agora eu vou contar o que aconteceu depois disso, né? Essas pessoas que se destacavam em conhecimento bíblico, 2 desses, Deus bateu o martelo para lago de fogo. Apenas um está com unção de avivalista, dos 3. É a mais pura verdade isso, é doloroso afirmar isso. Pessoas que já estiveram com unção da avivalista, pessoas que têm tanto conhecimento bíblico. Lembra, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ou seja, Deus avalia pelo conhecimento, pela quantidade de provas que ele deu, que era ele falando. Deus considera. Lembra de Nabucodonosor? Deus deu várias situações para ele enxergar a verdade. Nabucodonosor adorava um tal de Marduk. Ele era incutido com esse Marduk. E ele adorava vários deuses falsos. E só que o Deus vivo e verdadeiro, através de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus deu várias situações provando que ele é o Deus vivo e verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o único Deus que deve ser adorado. É tanto que Deus amaldiçoou Nabucodonosor por 7 tempos agindo como um animal irracional. Quando Deus amaldiçoa, somente ele pode tirar a maldição. Ou seja, ele pode se ele quiser. No caso de Nabucodonosor, ficou por 7 tempos. Nabucodonosor reconheceu a soberania de Deus, que Deus é soberano, e depois ele voltou ao estado normal. Mas ele agiu mesmo com espírito de loucura. Hoje em dia, assim, se chama de... aquela situação que a pessoa age como um animal racional. Eu esqueci o nome, mas tem um nome que a ciência chama, e já tem hoje em dia medicamento para controlar um pouco, enfim, já tem toda uma situação, mas naquele tempo não tinha. Então Nabucodonosor agiu como um animal irracional, né? Ficou separado dos homens e foi para quebrar o orgulho e reconhecer a soberania de Deus. Ele se sentia um Deus diante da posição que estava. E idólatra como era, servindo a Marduk e a outros deuses. Nós sabemos que a idolatria é cega. Então, é o que eu estou querendo dizer para você, que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da minha vida, o Deus do Ministério Evadiris, é um Deus que abençoa, mas também amaldiçoa. E quando ele amaldiçoa, somente ele mesmo pode retirar a maldição. Então, desses 3 aqui, dos 3 se destacam no Brasil em conhecimento bíblico, nível de conhecimento teórico um dos permanece com a unção de avivalista. Os 2, Deus decretou já lago de fogo. Não é nem questão de só ter tirado a unção de avivalista. Além de ter tirado, aconteceu outras situações depois e Deus decretou isso. Deus ministrou isso no meu coração. Ele revelou com todas as letras. Só não vou citar nomes, mas eu sei quem são as pessoas que representam, sabe? Sobre 4, em níveis de rebeldia e desobediência contra Deus, né? Agora 5. Tinha 4, agora 5. Deus havia ministrado assim, 4 pessoas, citou o nome, brasileiros também, em nível de rebeldia e desobediência. O primeiro, mais rebelde, o segundo, o terceiro e o quarto. Dos 4, Deus bateu martelo para lago de fogo. Lago de fogo, gente, significa segunda morte, morte espiritual, separação de Deus. Uma pessoa pode estar no lago e ao mesmo tempo conversando com você normalmente, mas a mente, o coração, a essência, não tem nada de espiritual. A pessoa entregue à própria sorte. A pessoa é guiada pelo orgulho, pelo próprio eu, ou mesmo por demônios, que a situação agrava mais ainda. Quando a pessoa entregue pelo próprio Deus a própria sorte, fica a abertura para demônios, entende? Então tem toda essa situação, é gravíssimo isso, mas já aconteceu em outras situações e Deus ministrou com todas as leis. Eu tenho temor de Deus e jamais
inventaria isso, porque eu tenho no meu coração o temor de Deus. Então, sobre escárnio, zombaria, Deus me trouxe assim, escárnio, zombaria gerado por inveja. O que Deus considera depois das provas que ele deu, voltou a zombar. Acabou a vida com Deus, o relacionamento com ele, porque se apresentou como inimigo dele. Então, pessoas que agem assim, apresentam-se como inimigo de Deus, depois das provas que Deus deu, de ter mandado advertência, provas, uma prova atrás da outra. A pessoa zombou, escarneceu depois disso tudo. E aí tem situações que Deus bate o martelo realmente para lago de fogo, que seria a sentença final. Depois que Deus bate o martelo para lago de fogo, não adianta nem clamar, tirar um mês de oração e jejum por aquela pessoa, porque Deus não vai ouvir. Quem ainda está fora do lago de fogo, ainda em análise, ainda Deus dando oportunidades, ainda essas pessoas adianta orar, pode clamar, pode permanecer em oração, mas quem Deus já bateu o martelo, não adianta mais, né? Que tem 5 pessoas que Deus citou o nome, primeiro esses 4 e depois um que era um do grupo dos 3, que tem mais conhecimento bíblico, aí Deus já bateu o martelo para lago de fogo, mesmo me ministrou os motivos. Deus ministrou os motivos. Deus ministrou cada palavra que a pessoa falou, saiu da boca. As palavras a pessoa pronunciou, mas foi de duplo sentido. A pessoa pensou na mente e no coração em algo, mas pronunciou de outra forma para não se comprometer. Então Deus tomou cada palavra contra ele mesmo. A zombaria e o escárnio, Deus interpretou, e Deus só interpreta as coisas de forma correta, contra ele mesmo, e respondeu à altura. Bateu o martelo, lago de fogo, ministrou para mim o nome, fulano de tal. Ou seja, eu já não posso mais orar por essa pessoa. É doloroso isso, é triste em saber que pessoas que levaram 10, 20 anos da sua vida estudando a Bíblia, pregando, participando de palestras, mais palestras, tudo, ou até mesmo escrevendo livros, e saber que chega o momento da sua vida, no momento do juízo final, Deus bateu o martelo para lago de fogo. É muito triste, gente, mas quantas vezes eu ministrava aqui, gente, lago de fogo é escolha pessoal. Gente, em nome de Jesus, você insistir para tentar abrir os olhos das pessoas, orar, aconselhar, pelejar, e as pessoas zombando, escarnecendo. É muito sério isso. Deus está considerando quem vai ao público zombar e escarnecer. Quem zomba e escarnece em público Deus envergonha. Você vai como a ceia das aves mesmo. Está acontecendo o que está escrito exatamente na Bíblia. A metáfora da ceia das aves. E sobre isso aqui, Deus me fez lembrar de ontem para hoje, que foi mais ou menos assim. Uma pessoa que faz parte do grupo Magog de Ezequiel 38:39, uma pessoa que faz parte desse grupo. Certa vez, Deus ministrou a essa pessoa, investiu recursos, tempo e dinheiro em outdoor. Sabe o que é outdoor? Que as pessoas colocam assim, perto de asfaltos que as pessoas colocam. Deus considerou o que a pessoa escreveu no outdoor. Aqui na cidade de Irecê, é um fato de Irecê. O motivo que levou a pessoa a escrever, quantos outdoor a pessoa colocou, a frase, a mensagem não tem nada a ver com o que a pessoa estava pensando, com a intenção do coração, com a motivação. A motivação, a intenção do coração era zombar, escarnecer mesmo, mas a pessoa investiu dinheiro em outdoor, ao invés de comprar cesta básica para ajudar as crianças carentes e fazer tanta coisa para escarnecer Deus. Pois acredite, Deus contou quantos outdoor, o que estava escrito e a motivação da pessoa, e hoje nos dias de Deus está considerando isso e tomando vingança. É incrível o que está acontecendo, mas isso aconteceu e Deus ministrou e faz questão. É bom pontuar isso, porque mesmo sem citar nomes, eu não vou citar nomes aqui, a pessoa que fez sabe e pode ter certeza que vai ouvir esse vídeo, porque é uma das pessoas que está num nível de inveja muito grande, escárnio e zombaria contra Deus, e Deus quer expor. Então a própria pessoa vai saber que não tem mais jeito para ele, no sentido de que jeito de amizade com Deus, jeito de se relacionar com Deus, jeito de ter intimidade com Deus, não tem. Pessoas da esfera religiosa, acredite, em Irecê está cheio de pessoas da esfera religiosa que age contra Deus, que age contra, que tenta desafiar Deus uma vez, outra vez, que mesmo diante de provas, zomba, escarnece, zombaria, parecendo no tempo de Noé. Noé tentava abrir os olhos, Noé falava, e zombaria, escárnio, provas e mais provas, e o povo zombando, escarnecendo. E aí chega um dia, a conta chega, a vida é como um restaurante. Ninguém vai embora sem pagar a conta, é como um restaurante. Então chega um dia, a conta chega.
É triste, é doloroso falar sobre isso, eu nem gosto, na verdade, mas Deus colocou no meu coração de ontem para hoje, para pontuar sobre isso, sobre o joio e o trigo e como é feito a separação do joio e do trigo. É Deus quem faz, é Deus quem bate o martelo, mas Ele me dá o discernimento claro e cita nomes de pessoas. Então eu consigo compreender os motivos que levam Deus a agir assim. Portanto, quem Deus retira a unção de avivalista tem como recuperar? E isso também Deus acabou de mostrar para mim, de ontem para hoje. Hoje cedinho, na verdade. Eu fiz um vídeo falando assim, eu acredito que assim como aconteceu com Jacó, só em retirar a unção de avivalista tem como recuperar, se a pessoa lutar pelo espiritual, buscar o espiritual. Jacó lutou com o anjo, Jacó lutou com Deus, Jacó quis o espiritual, quis a bênção. Ele mudou, Jacó mudou. Na história, você percebe que Jacó mudou. Então, inspirado na história bíblica de Jacó, eu acreditei e falei sobre isso. Aí eu me lembro que eu disse, eu não tenho certeza. Eu interpreto assim. Mas agora Deus me deu certeza. Quem Deus retira a unção de avivalista tem como recuperar? A resposta é sim. É possível Deus devolver a unção de avivalista a uma pessoa. Se a pessoa não blasfemar. Se a pessoa não blasfemar contra Deus, depois que Deus retira a unção de avivalista, e a depender da busca da pessoa, Deus pode devolver a unção de avivalista a uma pessoa. O que não tem realmente mais jeito é quem Deus bateu o martelo, que o decreto é lago de fogo, que seria já a sentença final. Você entende? Mais unção de avivalista. Quem Deus já ministrou o nome já pode recuperar a unção de avivalista. Porque Deus não é filho de homem para que se arrependa. Deus não se arrepende, mas Ele muda de ideia. Nós sabemos pela Bíblia toda que é possível Deus mudar de ideia. Então, assim, antes da sentença final, tem como sim recuperar unção de avivalista. Eu fiquei feliz com isso. Oh Deus, obrigado, Senhor. Deus é misericordioso, bom, justo e perfeito. Agora eu vou pontuar assim, o ponto que eu considero como o principal, a chave desse estudo de hoje para você compreender e para provar mesmo que é Deus falando, uma prova definitiva. Como é que eu posso saber o que eu vou te explicar agora, se não fosse Deus? Só um minutinho para tomar água e já volto. Desculpa parar assim toda hora. Agora mesmo eu parei um pouco para atender uma professora que está falando comigo pelo WhatsApp. Porque eu estou em casa agora e as professoras entram em contato comigo para tirar dúvida, perguntar alguma coisa. E eu estou hoje em casa. Então, assim, eu parei para dar atenção a essa professora, tá bom? Peço desculpas, o vídeo vai ficar assim cortado várias partes, mas eu acho que vai dar para entender que é o principal.
que eu fui assim, incomodada por Deus para fazer esse vídeo. Agora eu vou te explicar a parte que eu considero a parte chave principal, né? Há mais ou menos 3 ou 4 dias atrás, eu não me lembro o dia. Eu acho que foi de domingo para segunda ou foi de segunda para terça, que eu tive um sonho profético. Eu vou te contar o sonho e o significado antes de ler diretamente na Bíblia, para você entender os mistérios de Deus nas páginas da Bíblia, tá bom? Presta atenção nos detalhes. Ah, se você falar, não, Clay, eu não tenho paciência com detalhes, então você não vai entender se você não prestar atenção em todos os detalhes. O sonho profético que eu tive foi assim: eu me via em um lugar, era uma praça pública, estava em aberto, não tinha paredes do lado direito nem esquerdo no sonho, e eu sabia que eu estava indo para uma solenidade e receber um diploma. Tinha algumas amigas que eu não vi o rosto de nenhuma, mas eram amigas minhas, e eu olhava assim, mais ou menos entre 15 a 17 pessoas contando comigo. Eram minhas colegas daquela turma que ia também para aquela solenidade. E eu me lembro que eu ficava observando assim, parecia a praça principal, parecia a praça da prefeitura, que eu via 2 árvores, eu via que era em aberto, na praça pública, na cidade, e essas minhas amigas estavam felizes, mais motivadas do que eu. Eu, no sonho, estava em dúvida se eu queria ou não receber o diploma, se eu queria ou não ir para aquela solenidade, era uma festa de solenidade. Eu estava em dúvida no sonho. Um único detalhe no sonho profético muda tudo. Como está a expressão da pessoa, o que a pessoa vê no sonho. Então, Deus estava me dando aquele sonho para me motivar a fazer algo. Logo eu explico para você. E aí, eu me lembro que eu falava assim, mas tem que tirar as fotos para a solenidade. Sempre antes da solenidade tem aquele momento de fotos, né? Em um local especial, mulher tem isso de fazer sobrancelha, maquiagem, unhas. Mesmo mulheres que não gostam de maquiagem, faz sobrancelha. Quem não gosta de pintar unhas de uma cor, pinta em color. Isso é natural nas mulheres. Então, minhas amigas também estavam arrumadas, elas iam se arrumar, elas estavam bem felizes e motivadas. E eu estava um pouco desmotivada. Eu estava sem querer participar da solenidade. Eu cheguei a pensar no sonho e a falar, eu posso pegar o meu diploma depois. Eu não sei se eu vou para a solenidade. Eu ficava em dúvida no próprio sonho, se eu iria ou não para a solenidade. Uma resistência minha em participar daquela solenidade. E aí eu olhava para a direita e para a esquerda e via que não tinha paredes e eu pensava, a solenidade deveria ser em um salão fechado, por que em praça pública? Eu pensava isso no sonho. E aí eu via toda aquela realidade, sabia que era uma solenidade e depois eu acordava, né? Quando eu acordei cedinho, abri os olhos, aí Deus me fez lembrar de detalhes do sonho. E a pessoa consegue identificar quando é um sonho profético, porque as imagens ficam na mente. Deus te faz lembrar de cada imagem, de cada situação. E eu comecei a orar no pensamento sobre o sonho, porque eu sabia que era um sonho profético. E Deus começou a me dar o discernimento do significado. Já no outro dia que eu sonhei, ou 2 dias depois, Deus ministrou para mim Sofonias capítulo 3, os últimos versículos de Sofonias capítulo 3. Isso em uma situação, né? Aconteceu uma situação, dentro dessa situação Deus me mostrou os últimos versículos de Sofonias capítulo 3, aí eu li na Bíblia. Deus me fez lembrar do sonho e do significado e me fez compreender o final do livro de Sofonias. Agora eu vou te explicar o significado do sonho profético, tá bom? Eu já te contei o sonho, eu escrevi aqui o significado. Claro que todo mundo sabe o significado de solenidade. Mesmo assim, eu quis explicar detalhes. Vai ajudar a compreender melhor o significado do meu sonho. Solenidade é um cerimonial que cerca um ato oficial. É uma festividade formal com presença de público. Um conjunto de formalidades que tornam um ato válido, autêntico, legal. Solenidade significa a qualidade do que é solene, enfático e majestoso. Nesse sentido, significa que Deus decreta por lei a aprovação pública, por isso estava em praça pública. Mostra que a pessoa está subindo de fase, ou seja, a pessoa ia receber o seu diploma, subindo de fase, amadurecendo, crescendo. Você está entendendo? Aprendendo, se desenvolvendo. O diploma, o certificado, mostra que a pessoa está preparada para uma determinada função, missão, nesse sentido. Celebrações solenes devem ser registradas devido ao seu grau de importância e significado para as pessoas envolvidas.
Inclusive, a depender do tipo, é uma honra receber o convite apenas para assistir, a depender do tipo de solenidade. O real sentido do sonho é que Deus vai honrar publicamente e quer demonstrar sua aprovação com o diploma que ainda ia receber no sonho. No sonho eu não cheguei a pegar no diploma. Eu resisti a participar da solenidade, deixava para depois. Eu acordei antes de tocar no diploma. A questão de aparecer muita gente, amigas que eu não conseguia ver o rosto, significa outras pessoas que Deus vai aprovar, porque essas pessoas abraçarão no futuro, abraçarão a mesma visão e propósito de Deus. Todos receberão diplomas, todos serão aprovados para a próxima fase, para a próxima etapa. Espiritualmente falando, quem guardar a fé e obedecer a Deus, né, o significado espiritual, quem guardar a fé e obedecer a Deus. A fé e a obediência devem andar de mãos dadas, obedecer a Bíblia, a palavra de Deus, obedecer a Deus. A voz do Espírito Santo de Deus, o comando de Deus. Não tinha parede, significa que Deus vai remover obstáculos e dificuldades. Ou seja, ao mesmo tempo significa em público, não tinha paredes, era em praça pública, sem paredes significa que Deus vai remover os obstáculos e as dificuldades. Então é um sonho profético lindo. Tem tudo a ver com Sofonias. Eu vou ler para você explicar, tá? Os últimos versículos do capítulo 3 do livro de Sofonias. A questão da preparação para as fotos, que no sonho eu preocupada com isso, eu tive que me arrumar para tirar as fotos, em dúvida se eu ia ou não, né? A questão da preparação para as fotos significa o tempo de preparo para o registro, para esse registro escrito, do dia do sonho até esse momento agora. Deus estava me dando um sonho profético, me incentivando a fazer o vídeo, tá? E para compartilhar isso com você, para dar uma prova que a partir do momento que eu pegar na Bíblia e te explicar o significado, você vai ver que é bíblico mesmo e de alguma forma isso, a fé no coração de uma pessoa, de alguma forma incentiva, motiva, influencia, inspira outros a crer. Abraão, pai da fé, nós podemos, né, seguir o exemplo de fé de Abraão. Então, a pessoa que tem uma fé bonita pode incentivar muitos, entende? Deixar o depoimento, o testemunho para incentivar outros. Deus estava me incentivando. No sonho eu estava cheia de dúvida, porque foi de fato de verdade como eu fiquei. Porque às vezes eu faço vídeo contra a minha vontade. Pode prestar atenção, você vai ver que nem sempre eu quero fazer aquilo. Eu oro sim fora das câmeras, eu quero fazer o meu trabalho aqui no Ministério vai tudo mais, expor dessa forma em vídeo. Ah, Cléia, por quê? Vou te dar aqui um motivo justo, você vai ver. Por que eu resistia no sonho, pegar o diploma aí? Porque aqui na cidade dele, é uma cidade pequena. Nas cidades pequenas, todas as pessoas se conhecem e muitas pessoas, muitas, da esfera religiosa já tentaram prejudicar o belo e santo monte do Senhor, Ministério Avivado Irecê. Então, assim, muita gente com inveja, coisas sérias já fizeram contra. Então, eu penso assim, a partir do momento que você coloca o vídeo, que você demonstra que sabe, fica claro os dons espirituais, a aprovação de Deus, isso desperta inveja em muita gente. E a pessoa com inveja fica cega, a inveja pode virar patológica e a pessoa fica prejudicada demais. Então eu pensei, não colocando o vídeo, evita tanta inveja, evita despertar tanta inveja naqueles que ainda não têm ou alimentar inveja naqueles que já têm. Eu fiquei preocupada com isso, a resistência maior, eu não nego para você, foi em relação a isso. Então Deus quer que faça o vídeo, que incentive o povo a orar, que fale sobre o avivamento, a necessidade do avivamento. Mas eu resisti, sendo que fazendo o vídeo, eu estaria assim, passando de fase, recebendo o diploma do próprio Deus, a aprovação do próprio Deus. Você entende o significado do sonho? E entende a minha resistência, a minha preocupação com a atitude de invejosos. Não é medo deles, que eles não podem tocar nem um fio de cabelo da cabeça. Mas eles prejudicam, eles inventam fofoca, eles zombam, eles escarnecem, eles prejudicam. Você nem imagina o quanto. Tem tantos invejosos na cidade desse, meu Deus, misericórdia. Você nem entende o porquê uma pessoa chega a um nível de tanta inveja, assim, a ponto de esquecer a própria vida, a própria história, para estar tentando prejudicar o belo e santo monte do Senhor.
Então, Ezequiel 38, 39 mostra claramente esse local cercado de inimigos, né? E vários textos da Bíblia mostram. Cerca os remanescentes, persegue os remanescentes, sabe? E a maioria, o motivo principal é a inveja. A inveja do relacionamento que as pessoas têm com Deus, a inveja das promessas que essas pessoas, dos dons que Deus deu para eles, tu entende? Principalmente dos elogios que as pessoas falam no testemunho de mães, de crianças, de pessoas falando de forma positiva, elogiando. E aí as pessoas querem chamar atenção, as pessoas não querem que as pessoas, que o Belo Santo Monte desperte a atenção. E tem gente que pensa, eu quero que olhe para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério e não para o Belo Santo Monte. As pessoas estão considerando demais esse Belo Santo Monte, sendo que o próprio Deus chama a atenção, porque Deus quer glorificar o nome dele através da história do Belo e Santo Monte, que são os remanescentes. Deus quer se apresentar, né, mostrar a sua essência, o seu caráter, tanta coisa sobre Deus, sobre o comportamento de Deus. Nós podemos aprender através do testemunho de vida do Belo e Santo Monte do Senhor. Então, assim, as pessoas não aceitam isso. Muita gente não aceita e não quer essa realidade. E isso desperta muita inveja. E isso gerou em mim resistência em fazer vídeos, em compartilhar a história para... Eu pensei assim, pelo menos evita tanta gente ter inveja. Eu pensei assim. Mas eu vejo que esse pensamento está errado. Né? Eu devo olhar para as promessas, olhar para o Senhor, glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz, e pregar o evangelho a toda criatura, independente do resultado. Tem que continuar pregando e orar a Deus para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, não é verdade? Que eles estão nas trevas. Quem alimenta a inveja fica nas trevas do pecado. E um abismo chama outro abismo. Então cabe a mim e a você que tem o temor de Deus, que temos o temor de Deus, orar por essas pessoas. Pedir a Deus que tenha misericórdia. E continuar firme, caminhando no caminho de santidade, o caminho de renúncia, o caminho estreito, o caminho que agrada o coração de Deus. Amém? Então, o sentido da solenidade do diploma é o próprio texto bíblico que Deus me deu discernimento e que será explicado aqui e agora. Sofonias, capítulo 3, versos de 13 a 20. Abra sua Bíblia para ler comigo, você quer ler comigo? É interessante essa parte. Sofonias, capítulo 3, versículos de 13 até 20. Sofonias 3, eu vou ler na minha Bíblia de Estudo da Mulher Sábia. Sofonias 3, capítulo 3. Sofonias só tem 3 capítulos, ok? Eu vou ler o capítulo 3, dos versos 13 até o 20, tá? Que diz assim: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, não proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Agora presta atenção no sonho, no significado do sonho e nessa revelação profética que Sofonias escreveu. Associe, tá bom? Versículo 14. Canta alegremente, ó filha de Sião, regozijo pela salvação. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Nós sabemos que uma solenidade também tem muita relação com uma festa, com uma comemoração. Geralmente depois da solenidade é a festa para receber os convidados, não é assim? Presta atenção, tá? Versículo 15. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo, o Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Tu não verás mais mal algum. Promessa de proteção e livramento. Cuidado de Deus. Versículo 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não se enfraqueçam as suas mãos. Versículo 17. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Versículo 18. Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei esses que são de ti e para os quais o opróbrio dela era um peso. Versículo 19. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Eis que naquele tempo procederei contra todos aqui diz todos, sem exceção, não diz alguns. Eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligem. Salvarei a que cocheia, recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que forem envergonhados.
Ou seja, Deus honra quem honra o nome dele. Não importa se você passou por escárnio, zombaria, Deus vai honrar a tua fé, a tua obediência. Aqui Deus mostra claramente, versículo 20. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, entre todos os povos da terra. Aqui refere-se ao globo, ao planeta Terra. Quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Quantas vezes eu falei nos estudos sobre a profecia da reunificação escatológica? Lembra, eu falava, caminho de santidade, tem a ver com essa história. A profecia do caminho de santidade, que é o caminho estreito, é a santificação. A profecia da reunificação escatológica, Deus reunir o povo. Só que Deus, ele não quer reunir trigo com joio, é só trigo com trigo. Eu expliquei também várias vezes. Deus quer unir trigo com trigo. O joio, ele realmente vai colocar apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Com o joio, Deus diz isso. É uma palavra muito forte, não é? Ser chamado de maldito pelo próprio Deus. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Mas a Bíblia diz que o Senhor falará assim para alguns. Então, assim, pensa na gravidade. Você sabia que essa intervenção de Deus é também para proteger e salvar os seus e livrar os seus? Ou a Bíblia diz assim, que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos, esses dias são abreviados. Ou seja, o tempo tem que passar rápido, porque caso contrário é difícil até para um escolhido suportar. Porque além de todas as perseguições, as maldades do mundo, tem também o joio. Como eu falei para você antes, que o joio tem tipo de joio que prejudica demais o trigo, que quer acabar com a vida do trigo. Tem joio que entrega completamente a mente, o coração, a alma, o pensamento, os sentimentos ao próprio diabo. Infelizmente, essa é a verdade. A maldade está se multiplicando muito, muito. Então, o inimigo usa o joio para tentar destruir o trigo. Então, o joio são os filhos do maligno. Não pense você porque a pessoa está na esfera religiosa, se diz cristão. Não é assim. É tudo misturado, joio e trigo. E Deus, ele separa. Deus sabe quem é quem. Ninguém engana Deus. Então, o versículo 20 diz isso. Quando fizer voltar, ou seja, a profecia da reunificação escatológica, aparece em vários outros textos da Bíblia. Depois da reunificação escatológica que vai começar todo esse reboliço. Tá bom? Olha o versículo 13 que diz: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, não proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Amém? Promessa para os nossos dias. Essa profecia tem tudo a ver com o meu sonho e com o significado do meu sonho. Deus estava me motivando, me incentivando a fazer esse vídeo, a testemunhar a história do Belo e Santo Monte, a incentivar o povo a crer e a orar, para incentivar o povo a orar pelo avivamento. Amém? Então, não sei se fui bem clara, não sei se deu para entender direitinho, mas qualquer dúvida você pode me perguntar no meu WhatsApp, tá bom? No WhatsApp eu explico detalhes, tiro dúvidas, oro pela pessoa, mas aqui seria imprudente da minha parte citar nomes ou entrar em outros detalhes mais, tá certo? Mas pelo WhatsApp eu aconselho e oro pelas pessoas. Então agora vamos orar juntos pelo avivamento do Brasil? Se você concorda comigo, vamos orar juntos, tá bom?
Me parece que o irmão Regis Danese teve assim, uma recaída, uma dificuldade na saúde dele. Ele ia receber alta e não recebeu. Pelo menos o último vídeo que eu vi sobre a situação de saúde dele. Ele sofreu um acidente muito grave, o Brasil todo estava orando por ele, inclusive eu também orando por ele, mas parece que teve uma recaída. Vamos continuar orando por ele, tá bom? Parece que foi muito grave mesmo o acidente. Mas vamos continuar orando, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tá certo? Vamos interceder e orar por ele também. Além de pontuar o avivamento, essas situações, essas pessoas desabrigadas. Tem muita gente desabrigada por conta das enchentes. Tem alguns lugares que está rompendo, né? Eu esqueci o nome. Rompendo as barragens. Então, assim, muita água, tem aquele lodo, aquela água suja invadindo as casas. Eu vi um vídeo mesmo, alguns homens tentando segurar um carro e a força levando aquele carro, leva casas, carros, vi apartamentos caindo. Então, tem muitas situações assim. Não adianta você fechar os olhos para isso. É importante sim você ver, você procurar saber o que está acontecendo. E não é mentira, é verdade. Isso está acontecendo ao redor do mundo, no Brasil e no mundo todo, e é a mão de Deus chamando a atenção, povo, para se arrepender. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Né? O segredo é o arrependimento. Quem se arrepender de fato e de verdade, confessar a Deus e abandonar os pecados, Deus está ouvindo as orações. É um tempo oportuno, gente, de buscar o Senhor com sinceridade, de abandonar as práticas pecaminosas, de se voltar para Deus, de abandonar esses sentimentos de inveja, de competição. Gente, em nome de Jesus. Não é tempo de pensar em competir com ninguém, você entende? Não tem que tentar competir, mostrar quem é melhor, quem não é, quem não tem nada a ver. Deus, ele distribui os dons conforme lhe apraz, os ministérios são diferentes, mas todos agradam ao Senhor se estão fazendo com sinceridade, com base na palavra, inspirado por Deus. Está agradando a Deus do mesmo jeito. Tanta gente preocupada em competição, principalmente em relação às redes sociais. Tem gente que quer saber quem tem mais seguidor, quem tem menos seguidor, quem tem mais curtida, quem não tem nada a ver. O que tem a ver é você agradar o coração de Deus, receber a aprovação, o diploma do próprio Deus, né? Mudar de fase, ou seja, crescer espiritualmente falando, aprender e ensinar, se aproximar mais de Deus, porque caso contrário não vale a pena. Amizade nenhuma nessa terra vale a pena se for para distanciar você de Deus, se for para te induzir a pecar, se for para incentivar a fazer o que é errado, não vale a pena. Só vale a pena se te incentivar a buscar, a ler a Bíblia, a orar, a acreditar nas promessas, a buscar Deus, de alguma forma somar com a tua vida, aprender com você e ensinar com você. É o tipo de amizade que vale a pena, aquela amizade que te aproxima de Deus. Amém? Então vamos orar por Regis, pelo avivamento e por tudo aquilo que Deus colocar no nosso coração, tá bom? Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, Pai de amor, Deus de misericórdia, eu quero louvar, exaltar o Teu nome na beleza da Tua santidade. Eu quero reconhecer a minha total dependência do Senhor e a minha gratidão a Ti, pelo Teu zelo, pelo Teu amor, pelo discernimento que vem do Senhor, pela Tua graça, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, pela salvação em Cristo Jesus, por cada amigo, por cada amiga, por cada irmão, tanto de Irecê como de outras cidades que o Senhor está tocando no coração. Ó Deus, eu Te louvo pela vida de cada avivalista, das pessoas que o Senhor colocou unção de avivalista sobre eles. Deus abençoa em nome de Jesus. Confirma, Espírito Santo de Deus confirma no coração de cada avivalista. Em nome de Jesus, fala com eles. Deus abençoa, Senhor, a cada um e os seus familiares, em nome de Jesus. Abençoe os seus ministérios, os irmãos que estão sob os seus cuidados, as pessoas que eles estão orientando, aconselhando, as pessoas que eles estão orando, em nome de Jesus. Inclina os teus ouvidos para ouvir a oração feita por cada avivalista. Senhor, eu sei, Senhor, que
É uma honra, Senhor, ser ungido e ungida do Senhor, ser escolhido e escolhida para uma missão especial. É uma honra e um privilégio, Senhor. Deus, eu não quero desapontar o Senhor, deixar o Senhor triste. Eu sei que nada surpreende o Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece o futuro todinho. Nada surpreende o Senhor. Mas eu não quero te deixar triste, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço pelo presente, o dom da vida, a salvação, os dons espirituais, as tuas promessas, meu Deus. Eu te agradeço por cada uma das 12 promessas que o Senhor, de tempos em tempos, o Senhor está relembrando para mim. Eu te louvo. Eu tenho certeza plena, convicção absoluta que eu viverei nessa terra e vou experimentar cada uma das 12 promessas. Eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, fortalece a fé dentro do meu coração, Senhor. Eu quero incentivar cada irmão, cada irmã a crer em Ti, a buscar em Ti. Que essa fé, Senhor, sirva de inspiração para que meus irmãos possam crer também, possam buscar também, possam ler a Tua palavra com dedicação, com amor. Deus, em nome de Jesus, estudar no dicionário bíblico, nas bíblias de estudo, orar ao Senhor, pedir discernimento da Tua parte. Deus, é maravilhoso ter um relacionamento de intimidade contigo. É maravilhoso te conhecer, é maravilhoso te entender. Deus, em nome de Jesus, apresenta-se para mim, para a humanidade, para os Teus ungidos. Mostra o Teu caráter, a Tua essência. Dá oportunidades às pessoas, Deus, em nome de Jesus. Senhor, aquelas pessoas que o Senhor ainda não decretou o lago de fogo em nome de Jesus, quem está fora do lago, quem o Senhor ainda não decretou, os familiares daquele, Senhor, mesmo recebendo o decreto de lago de fogo, os familiares que estão fora desse decreto, que o Senhor dá oportunidade, eu te peço em nome de Jesus, faça com que as escamas caiam dos olhos, Senhor. Meu Deus, tira esse povo que está nas trevas do orgulho, da inveja, nas trevas do pecado. Deus, faça com que as escamas caiam dos olhos deles, em nome de Jesus. Que eles enxerguem a verdade, a tua beleza, a tua essência. Que eles reconheçam a tua soberania, Deus, em nome de Jesus. Deus, tira da mente e do coração todo pensamento de disputa, de disputar, de competir. Tira em nome de Jesus, Senhor, pois todo e qualquer ser humano que insiste demais em competir é porque tem inveja, Senhor. Deus, tira em nome de Jesus qualquer sentimento de competição e disputa. Tira em nome de Jesus e enche o coração de cada um de graça, de amor. Oh Deus, em nome de Jesus, tira cada um que está nas trevas e mostra a luz da verdade, do teu evangelho, em nome de Jesus. Mostra, assim, a tua essência, Senhor. Demonstra para cada um o que é que agrada de fato o teu coração. Oh Deus, venha guiar nossos passos, venha guiar meus passos, venha guiar os passos dos meus irmãos em nome de Jesus. Proteja a minha família querida, cada professora do Ministério Avivar, cada mãe, cada pai, cada criancinha em nome de Jesus. Eu clamo a Ti por uma capacitação sobrenatural da Tua parte para cada professora do Ministério Avivar. Eu me coloco em Tuas mãos, Senhor. Eu quero ser usada como instrumento de bênçãos. Ajuda-me, Senhor. Eu quero ser luz e sal e fazer diferença nessa terra. Assim como fez Esté, inspirada pelo Senhor, com sabedoria do Senhor, fez diferença na sua geração. Eu quero fazer diferença para a honra e glória do Teu nome. Que a minha vida seja um testemunho vivo que venha glorificar o Teu nome. Que a história da Avivar seja assim uma bênção, Senhor. Porque a Tua luz, meu Jesus, reflete por meio da história do Ministério Avivar de Irecê. O Senhor ama o Seu belo e santo monte. Oh Deus, venha abençoar com toda sorte de bênçãos. Venha repreender toda palavra contrária. Que toda palavra de maldição, que toda palavra de inveja, que toda oração contrária caia por terra no nome de Jesus. Avivai consagrada a Ti, Senhor. Avivai consagrada a Ti. Envia anjos para entrar nos portões da frente, do fundo, no parquinho, na área recreativa, na brinquedoteca. Oh Deus, proteja os pequeninos da Avivai em nome de Jesus. Abre o entendimento de cada um em nome de Jesus, os pequeninos, Senhor, para brilhar e fazer diferença, para evangelizar os seus pais, os seus vizinhos, os seus amigos em nome de Jesus. Abençoe cada professora, cada ungida da Avivai em nome de Jesus. Abençoe as pessoas da cidade de Irecê. Deus, perdoa os pecados daquelas pessoas que estão em trevas em nome de Jesus.
Jesus. Aquelas pessoas que não têm discernimento, que não enxergam. Ó Deus, tem misericórdia, faça com que a escama caia dos olhos de cada um. Aviva a tua obra no meio dos anos. Senhor, que o Senhor quer um avivamento coletivo, como diz em Ezequiel 37, Senhor. Ezequiel profetizou, sopro do teu Espírito Santo. Era um exército, multidão de ossos secos. Não eram só, Senhor. O Senhor sonhou com o avivamento do mundo, de todo o teu povo. Deus, eu rogo a Ti por um avivamento coletivo e também individual. Em nome de Jesus, aviva cada coração. Aviva de forma coletiva, em nome de Jesus. Prepara cada um. E que esse vídeo, Senhor, venha chegar onde o Senhor escolher para chegar. Manda esse vídeo onde o Senhor escolher para chegar. Abençoe de uma forma toda especial os avivalistas, os familiares dos avivalistas e o ministério de cada um deles, em nome de Jesus. E confirma cada palavra, palavra de aprovação, palavra de incentivo, fortalecimento da fé, confirma em nome de Jesus. Mesmo exortação, Senhor, em nome de Jesus, porque tudo que vem do Senhor é maravilhoso. A exortação que vem de Ti é uma bênção, o ensinamento que vem de Ti é uma bênção. O importante é ouvir a Tua voz, Senhor. O importante é saber a Tua vontade, saber o Teu querer. Isso é o que importa. O mais importante, não importa se o Senhor vai repreender, se o Senhor vai mandar advertências, mas o importante é receber do Senhor, da Tua parte. Continue a nos ensinar em nome de Jesus. Queremos andar no caminho bem estreito mesmo, de renúncia para agradar o Teu coração. Em nome de Jesus, o meu sonho é agradar o Teu coração e que o Senhor venha abençoar cada irmão e cada irmã para que possa também buscar isso, buscar agradar o Teu coração. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, eu Te louvo, eu Te exalto o Teu nome e eu, Senhor, declaro aqui diante de todos, diante desse vídeo, que eu amo, meu Deus, eu adoro, meu Deus, na beleza da santidade, da perfeição do meu Deus. Em nome de Jesus, purifica a nossa mente, o nosso coração, o nosso caminhar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava me sentindo tão bem nesse momento da oração que eu acho que eu deveria orar mais tempo aqui nesse vídeo. Mas, né, eu tenho algumas coisas para fazer aqui em casa, eu tenho que lavar a louça, preparar a comida, fazer algumas coisas. Hoje eu não fui para Avivar porque Lico levou a moto para o concerto, então fiquei aqui em casa. Mas eu tenho muita coisa para organizar em casa e tenho que fazer atendimentos pelo WhatsApp, tá bom? Compartilhar também um projeto com os pais dos alunos, o projeto da Semana da Criança, que eu acabei de elaborar. É um projeto que envolve ação social. Então, assim, estou envolvida em todos esses trabalhos, mas eu me senti muito bem nesse momento de oração. Eu espero que você se sinta bem também. Espero que você fale amém a cada palavra aqui e que Deus abençoe grandemente a sua vida, seu ministério, a sua família. Tenha certeza que cada pessoa que Deus coloca no meu coração, eu oro. Qualquer horário do dia aqui na Avivar, de noite, cedinho, oro. Enquanto estou arrumando a casa, estou orando, louvando ao Senhor. Eu oro porque Deus ele me chama como intercessora. Eu devo interceder por pessoas, pelos avivalistas, por pessoas que eu nem conheço, mas que Deus conhece. Então saiba que eu estou orando por você, mesmo fora das câmeras, constantemente, frequentemente, tá bom? Deus abençoe sempre, sempre, sempre. Sinta a sua fé fortalecida em Deus. Acredite nas promessas do Senhor, principalmente sobre o avivamento que vai transformar a história do mundo. Amém? Deus abençoe sempre. Até breve.